Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem com vocês? Aqui é o Emerson e neste vídeo eu vou responder aí ao vídeo do Matheus Benites, certo, pessoal? Sobre o sudário de Turim desmascarado, provas científicas da fraude. Será mesmo, pessoal? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, tá? Desde já, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, pessoal. Deem um apoio aí, porque esse vídeo vai ser muito importante. Nós vamos aí dar uma resposta ponto por ponto, detalhada, ao Matheus Benites aqui. Já respondemos ele em outros vídeos e artigos do Logos, tá bom, pessoal? Então, desde já peço para que vocês inscrevam-se aí, tá? E eu agradeço desde já aí ao nosso apoiador, Marcos Túlio, que nos apoia muito aí, e também um grande conhecedor do sudário, certo, pessoal? E nós vamos fazer uma live depois aí, tá? Então nós vamos falar aqui, tá? Vamos ver aqui o que o Matheus Benites alega. E nós já publicamos artigo no blog sobre isso, tá? Turim, a mesma cidade italiana na qual o filósofo Friedrich Nietzsche abraçou um cavalo e depois caiu para passar os seus últimos 11 anos na insanidade, abriga aquela que consideram ser uma das mais milagrosas relíquias da Igreja, a mortalha que teria coberto Jesus de Nazaré após a sua crucificação e morte. No vídeo de hoje nós vamos analisar o sudário de Turim, vamos investigar como que esse pano chegou até Turim, por que ele é considerado milagroso e o que realmente ele é. Fique até o final para saber tudo isso. O sudário de Turim, que teve uma exibição em 2015, que atraiu muitos fiéis e que é citado aqui e acolá como uma grande evidência milagrosa, que mostra até mesmo as feições de Jesus, é uma arte do século XIV. Sim. Não é, Matheus, não é. A primeira alegação que ele faz aqui, né? Totalmente infundada e falaciosa, tá bom, pessoal? Que nós vamos ver aqui já, tá? Então estou aqui, pessoal, no artigo do Logos aqui, que eu já tinha publicado, refutação Matheus Benites, sudário de Turim desmascarado, provas científicas da fraude. Tá, pessoal? Então vamos analisar aqui ponto por ponto do que ele fala, tá? Ele alega que o sudário é uma arte do século XIV. Pessoal, eu sou desenhista, ilustrador, tá? Conheço bem, sou designer gráfico, conheço bem, pessoal, que é uma pintura, tá? E não é, pessoal. Já examinamos, estudamos isso muito bem e não é, tá? Então vamos ver aqui os fatos, que é coisa que o Matheus não cita muito, tá? Estudos com datação por carbono 14, realizados em 1988, sugeriram que o sudário era de origem medieval, datado entre 1260 e 1390. Contudo, esse resultado é controverso devido à possível contaminação das amostras por fibras de remendos adicionados posteriormente. Em 2019, um estudo revisado no Archaeometry criticou a metodologia da datação, indicando que as amostras testadas não eram representativas de todo o tecido. Além do que, pessoal, como eu já vou falar aqui e mostrar, o Matheus não interage com os estudos mais atuais, modernos, tá? Isso já foi totalmente respondido. Já postamos artigos no Logos aqui e vídeos também com as informações acadêmicas mais abalizadas que mostraram que o sudário, sim, é mais antigo, tá? Tem evidências aí. Além disso, análises químicas e forenses identificaram traços de sangue humano e partículas de aloés e mirra, usadas na época de Jesus, sugerindo um contexto mais antigo. Então, pessoal, tá tudo aqui, essas informações, e tem muito mais que nós vamos falar com mais profundidade, tá? Esse vídeo aqui é somente uma resposta aí ao vídeo do Matheus, mas nós vamos fazer mais, tá? Análise de pigmentos. O vídeo menciona análise de pigmentos, mas não fornece evidências específicas. A maioria dos estudos concorda que o sudário não contém pigmentos ou tintas. Pessoal, não é uma pintura. Seria uma análise tão simplista aí, né? Porque, aliás, fica aí o convite, né? Se o Matheus quiser, ou o Matheus, ou o Tonho, ou qualquer um, quiser aceitar o desafio lá do David Wolff, que já postamos. David Wolff é um cineasta, né, britânico. Ele postou o desafio aí de $1 milhão, então 6 milhões de reais, né? Olha aí, pessoal, também, né?
para quem desmascarar o sudário. Então tá aí, Matheus, será que você aceita o desafio? Fazer vídeo é fácil, né? Fazer alegação é fácil. Se tá livro aí, que conhece tal, pessoal, quero ver realmente aceitar o desafio. Vai lá, Matheus, fala que é uma pintura e pronto, né? Não, pessoal, não é uma pintura. Mas uma imagem formada por reações químicas naturais, como a deposição de minerais provenientes do corpo, hipótese da química do corpo. Estudos mais recentes, como do Raymond Rogers e Luigi Gasca-Kelly, químico e historiador, sugerem que a imagem do sudário pode ter sido formada por processos naturais, como a vaporização de substâncias orgânicas e inorgânicas durante a decomposição de um corpo. Então vocês vejam aí, pessoal, porque já falei aí, as evidências mostram que o sudário é uma radiação, né? Foi uma grande facho ali no caso, foi muito rápido, então por isso que impregnou ali, tá? E já falamos, não é uma pintura, pessoal, vamos falar mais sobre isso, mas não é, porque ele contém informações tridimensionais, pessoal, coisa que uma pintura 2D não tem, tá? Então vamos falar aí, olha aí. Um estudo recente realizado pelo Instituto de Cristalografia, que usou uma técnica chamada WAXS, né? Wide Angle X-Ray Scattering, para analisar o sudário. De acordo com esse estudo, o sudário teria aproximadamente 2.000 anos, colocando na época de Jesus Cristo. Tá vendo, pessoal? Olha aí, o Matheus não fala isso, né? Essa descoberta é apresentada como uma notícia revolucionária, desafiando a datação anterior e reforçando a ideia de que o sudário pode ser autêntico. Então, pessoal, juntando, olha aí, o sudário não é uma pintura, não é nada do século XIV, não tem nada a ver com isso. Nós já mostramos, já falamos até na live lá, né, no Banzoli, sobre isso, então não tem a ver, né? Característica do sudário, pessoal, que vocês podem ver muito mais. Eu não vou falar tudo, mas é para vocês terem uma ideia das características do sudário. Que se fosse uma pintura, né, simplesmente a pintura já teria sido desmascarada há muito tempo, né? Então vocês vejam aqui, ó, imagem 3D fotográfica. A imagem do sudário é tridimensional e aparece como negativo fotográfico, algo que seria impossível de ser criado no século XIII. Eu vou mostrar aqui, pessoal, não sei se esse vídeo vai ficar longo ou eu vou fazer em duas partes, mas eu vou mostrar depois, tá? Vou fazer um react a vídeos aí de pesquisadores mostrando essas informações 3D. Inédito, pessoal, não vi aqui isso aqui, tá? Então estou trazendo essas informações para vocês inédito, tá? Inédito. Sangue humano. As manchas do sangue no sudário não foram confirmadas como sangue humano do tipo AB, como evidências de trauma severo. Pólen de Jerusalém. Grãos de pólen encontrados no sudário pertencem a plantas encontradas na região de Jerusalém, sugerindo que o sudário esteve na Palestina. Pessoal, todas essas fontes aqui estavam registradas aqui, tá acadêmicas, tá? Tecido de linho. O tecido é feito de linho com uma técnica de tecelagem chamada herringbone, que era comum no primeiro século. É um traçado, pessoal, acho que é espinha de peixe, né? Que só existia no primeiro século. Isso Mateus não fala, né? Então, esse traçado só poderia ter sido da Judéia ali do primeiro século. Tá? Na Europa do século XIV não tem isso, não teria isso. Tá bom, pessoal? O Dr. Marshall apresenta 9 argumentos para defender a autenticidade do sudário de Turim. Ferimentos de crucificação, aqui, pessoal, está mais em detalhe. Já falamos aqui da imagem 3D fotográfica e tudo mais, tá? Temos muito mais aqui argumentos para a autenticidade, mais ainda confirmando aqui, tá? Relatos bíblicos, tá? Olha, então vamos ver aqui, ó. O Evangelho de João menciona 2 panos de linho usados no enterro de Jesus. Vamos falar sobre isso aqui, tá, pessoal? Vamos ver, continuar aqui o que o Mateus fala aqui, né? Cientistas investigaram em diferentes ocasiões. E outra coisa, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aqui. Uma pintura, tá? Se fosse uma pintura, né? Eu quero ver isso, né? Tem aqui pesquisa, já vou falar mais detalhes sobre isso, mostrando que passa a luz por trás, né, do sudário ali, e a luz passa através dele. Uma pintura não ia fazer isso, tá? Então, olha para vocês verem aqui as imagens, pessoal. Com exclusividade, estou trazendo aqui para vocês, olha. Uma luz, colocaram a luz atrás do sudário e a luz passou e colocou a imagem ali, tá? É impressionante, tá? Então, aqui, pessoal, na descrição do vídeo tem livros que eu recomendo de autores aí consagrados, tá? Autores que conhecem realmente o assunto, não são palpiteiros, tá?
conhecem bem o assunto e tem os links dos livros deles aqui na descrição, tá? Então, pessoal, vocês podem ver aqui fotos confirmando isso aí que eu estou falando, tá? Passando a luz atrás e tudo mais, tá? É muito interessante. Vamos falar mais sobre isso, tá? Esse pano, essa mortalha, digamos assim, que na verdade não passa de um pedaço de arte e que... Não é, Matheus. Interessante que você fala, mas não prova nada. Você simplesmente alega, tá? Você não deu fonte, você não deu evidências, mencionou um livro aí, mas não conheço, tá? Mas os autores que nós citamos aqui são autores tarimbados também, já conhecidos. Nós vamos falar sobre isso, tá? Eles conseguiram datar, examinando os pigmentos, até o século XIV. Muitos especialistas... Não é, Matheus. Já provamos que esse último experimento aí do WAXS, desse exame aí mais atual, como nós falamos aqui, ó, já confirmou que ele possivelmente é muito mais antigo, tá? Trabalharam sobre isso. E todo esse processo... Pesquisadores. Está muito bem documentado em O Livro dos Milagres, de Carlos Orsi, que está aqui na descrição. O que aconteceu? Mais ou menos como a gente precisa hoje de audiência nos canais de televisão, nos streamings, as pessoas precisam que as outras fiquem assistindo aos seus programas. Da mesma forma, na Idade Média, a igreja ela precisava atrair os fiéis para a sua igreja. Mateus, isso aqui é pura alegação, tá? Não estou vendo nenhuma evidência, nenhuma prova historiográfica disso. Isso é pura alegação, de certa forma um certo preconceito também antirreligioso, tá? Que eu estou vendo aqui. Não estou vendo evidências de você citando aqui. E qual que era essa atração? Qual que era essa celebridade, digamos assim? E tem outra, Mateus, que até o próprio Lucas mesmo citou já o traçado da história do sudário, vem muito antes da Idade Média. Há menções dele muito antes, séculos antes. E você não menciona isso, tá? Então, tem que ver isso, tá? Há menções do sudário já em Odessa, vindo da Judéia ali, muito antes, tá? Então, há uma história da viagem, do traçado e menções dele muito antes, tá? Não é do século XIV, não. Assim, esse campeão de audiências eram as relíquias. Por isso que existem pedaços de santos espalhados em diferentes lugares. Tem duas cabeças, dois crânios, supostamente autênticos de Tomás de Aquino em lugares diferentes. O dedo de Tomás de Aquino, se não me engano, está em uma igreja em Milão. Então começou-se a... Mas é claro, tanto é que isso não desmente que há relíquias verdadeiras, tá? Podiam ter ali algumas coisas, mas existem as relíquias verdadeiras. Tanto é que a igreja condena isso aí, o tráfico, o comércio, como prática de simonia, que é algo condenável pela igreja, tá? Comércio de relíquias, de coisas sagradas, tá? Então é importante ver isso, Mateus. Então, simplismo, você simplifica muito no vídeo. É isso que eu acho errado, esses vídeos. Eles simplificam assuntos complexos, tá? Então não é por aí, tá? E simplesmente o povo que não lê vai acreditar como verdade. Não. E nós aqui citamos fontes e evidências, certo? A circular boatos e rumores e tentativas de apresentar peças milagrosas e relíquias. E foi nesse contexto que o sudário apareceu inicialmente. Não, já vimos, já demonstramos que o sudário é muito anterior a isso, tá? Ao traçado histórico dele até os séculos ali, os primeiros séculos, tá? Vamos ler o que comenta Carlos Orsi. O sudário não existe na história antes de sua aparição na França. Uma nova... Errado. Já foi demonstrado que há menções anteriores, sim. A igreja havia sido inaugurada em Liré. Na época, igrejas novas precisavam de relíquias, restos mortais de santos ou objetos supostamente tocados por santos ou por Jesus para atrair fiéis. Enfim, a igreja precisava de uma relíquia para avançar no mundo dos negócios, e ela surgiu. Seu proprietário era um cavaleiro, Geoffrey de Charner. Sem falar que, imediatamente, mediante seu surgimento... Já respondemos isso também, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no blog, né? No artigo aqui. Então o que acontece? O Dr. Marshall responde aos céticos destacando o quê? Olha que interessante, pessoal. Ó.
o Evangelho de João, né, menciona 2 panos de linho usados no enterro de Jesus, um para a cabeça e outro para o corpo. O sudário de Turim seria o pano que cobriu o corpo inteiro. E há relatos de que uma imagem de Jesus teria chegado a Constantinopla no século VI, sugerindo que o sudário pode ter sido transportado da Palestina para a Europa. No século XIV, o sudário foi apresentado na Europa e posteriormente questionado como uma falsificação pelo bispo de Troyes. Mas o Dr. Marshall responde aos céticos destacando que não há como um artista medieval ter criado uma imagem tão detalhada sem uso de tinta, pigmento ou corante. Ou seja, já mostramos que não há indícios de tinta, nem de pigmentos, tá bom, Mateus? Ali no sudário, certo? A quantidade de energia necessária para criar a imagem do sudário só poderia ser explicada pela ressurreição de Jesus. Isso, tá vendo? Então, isso que impactou ali, que impregnou no tecido de forma impressionante ali, tá? Foi muito rápido, foi um flash, tá? Então essa energia é muito grande, algo que um pintor medieval não teria uma capacidade de imitar isso, certo? Então não combina com outras pinturas da época, tá? Há relatos antigos de imagens miraculosas de Jesus, o que sugere que o sudário de Turim pode ser uma dessas imagens. A alegação de que o sudário é uma obra de arte do século XIV é refutada pela datação por carbono 14 e pelos estudos científicos que indicam que a imagem não foi criada por tintas ou pigmentos, certo, pessoal? Então já falamos sobre isso. Embora a veneração de relíquias fosse comum na Idade Média, o sudário é mencionado em textos históricos anteriores à sua suposta criação no século XIV. Documentos como o Codex Spray, o manuscrito húngaro do século XII, mostram imagens que remetem ao sudário, sugerindo sua existência anterior ao contexto medieval alegado. Tá vendo aí, Mateus? Olha aí. A crítica dos bispos da época de sua descoberta, mencionada no vídeo, não é prova de fraude, mas sim uma prática comum para questionar a autenticidade de relíquias que apareciam. Isso não invalida a autenticidade do sudário, certo? Então a igreja é muito rigorosa, muito certa. Então, óbvio, então não foi contra, então pediu autenticidade aí. Nunca negou, tá? Mas pediu autenticidade. Então, essas pesquisas que confirmam cada vez mais o sudário. Embora alguns bispos tenham questionado a autenticidade, já falamos sobre isso, de um sudário no século XV, isso não constitui prova de que ele é uma fraude. A controvérsia pode ter sido motivada por motivos políticos ou religiosos, e não necessariamente por evidências científicas, certo? É verdade que muitas relíquias na Idade Média foram fabricadas ou manipuladas para atrair fiéis, mas isso não significa que todas as relíquias são fraudulentas. O sudário de Turim é um caso único que requer análise específica, certo, Mateus? Então não adianta simplificar. A alegação de que o sudário foi criado para atrair fiéis na Idade Média é baseada em generalizações sobre relíquias e não evidências específicas sobre o sudário de Turim. Tá bom, pessoal? Então olha aí que interessante, certo? A relíquia foi denunciada por não uma, mas 2 gerações de bispos como fraude. Em meados do século XV... Já falamos sobre isso. Eles não afirmaram, foram alguns. A neta de Geoffrey de Charny vendeu o sudário para o Duque de Saboia. E é com esse proprietário que a peça vai parar em Turim, onde ela está até hoje. E até 1983, embora ele estivesse lá, ele ainda pertencia à família Saboia. Mas ele foi então doado para o Papa João Paulo II por meio de um decreto no testamento de Humberto II, rei da Itália que falecera. Bom, como é que a gente consegue, então, hoje, provar que se trata de uma fraude? Não é uma fraude, Mateus, porque eu acho incrível a sua afirmação tão categórica, e já que você está afirmando que é uma fraude, é simples. Então vou lançar os desafios aí para você, tá bom? Vou lançar os desafios já para você aqui, tá? Que é o seguinte, ó. Me mostre qualquer pintura ou imagem da história cuja revelação final é um negativo em si, tá? Esse é o primeiro desafio que eu falo para você. Segundo, me mostre como o pintor criou um negativo fotográfico na Idade Média em uma época que não existia fotografia. Prove aí para mim, tá? Quero que você mostre. Mostre para mim qual técnica o pintor utilizou. Você vai ter que mostrar isso, tá?
Agora eu te pergunto, de que forma o falsificador gerou um negativo fotográfico tridimensional sem que as pessoas da época soubessem? Tá aí, tá vendo? E vou desafiar você a criar qualquer pintura, fotografar e verificar se o resultado é o negativo, tá? Quero que você faça isso aí, Matheus. Tá aí lançado para você, tá bom? Bom, primeiro de tudo tem a questão da distorção. Quando você coloca um pano no rosto, se você tirar o pano, você vai ver que não vai ficar... Isso tudo já foi respondido na live também, tá bom, pessoal? Aparecendo a sua face ali bonitinha, como tá na imagem. Na verdade, o que vai acontecer, vai aparecer uns borrões, umas formas, umas manchas no pano que não remontam precisamente a um rosto, mas são a marca que um rosto deixaria. E os cientistas... Isso também já foi explicado, pessoal, tá? Nós já temos explicações sobre isso, tá? Tudo isso já foi explicado sobre essa questão aí, tá? Então vamos aqui ver no artigo. Estudos tridimensionais com análise de imagens realizadas pelo Shouda Turing Research Project, o STURP, mostraram que a imagem é única e contém informações tridimensionais. Isso por si só já desbanca, destrói esse vídeo do Benítez aí, né? Já desmonta. O que não é observado em pinturas ou marcas artificiais. A uniformidade da imagem sugere um fenômeno inexplicável, não compatível com técnicas artísticas conhecidas. A formação da imagem ainda é debatida, mas teorias incluem a radiação térmica ou química associada a eventos biológicos. Tá, Matheus? Então não tem aí pintura, tá bom? A imagem no sudário é notavelmente nítida e detalhada, com características anatômicas precisas, como nariz, olhos, barba e cabelos. Isso não pode ser explicado simplesmente como uma distorção natural de um pano em um rosto. Estudos de John Jackson e Eric Jumper, usando técnicas de fotografia e computação, mostraram que a imagem é consistente com a formação de uma imagem de corpo inteiro em tecido, sem necessidade de tintas ou pigmentos. Experimentos controlados com voluntários mostraram que é impossível reproduzir a imagem do sudário simplesmente colocando um pano em seu rosto. Tá aí, Matheus. Desmente isso aí, meu amigo. Tá aí, desmente. Vai lá, refuta. A imagem é muito mais complexa e detalhada que qualquer distorção natural. Tá vendo? Então a alegação de que a imagem do sudário é uma distorção natural é refutada pela nitidez e detalhamento da imagem, bem como por estudos científicos que indicam a impossibilidade de reproduzir tal imagem naturalmente. Olha só, pessoal, que interessante aí, né? Cientistas replicaram isso e viram que todas essas tentativas são muito diferentes do que aparece no caso da mortalha, digamos assim. E, além É claro, porque não dá para imitar, né? disso, quando estudiosos tiraram isso e viram que todas essas tentativas remontam precisamente a um rosto, mas são a marca que um rosto deixaria. E os cientistas replicaram isso e viram que todas essas tentativas são muito diferentes do que aparece no caso da mortalha, digamos assim. E, além disso, quando estudiosos tiraram fotografias e analisaram a mortalha, eles viram que ela deixava um negativo muito impressionante. Mas... Claro, você está vendo aí, não é uma simples pintura, porque ela contém dados que não, 3D, tridimensionais. A explicação para isso é que o pintor que fez essa peça não estava buscando fazer um negativo. Ele estava, na verdade, usando tinta. O quê? Olha, pessoal, notem um absurdo que ele fala com uma simplicidade, um simplismo, e não prova nada. Não dá evidência do que está falando. Não, Matheus, você não está provando nada, meu amigo. Já demonstramos que não é uma pintura, não tem traço de pigmento nem tinta, contém informações 3D. Eu quero que você me prove, me traga prova de pinturas 2D que tem informações 3D nelas, tá? Se você me provar isso, eu tiro o vídeo. Tá vendo? Eu quero que você me prove isso. Tá vendo, Matheus? Então é isso. E isso aparece de uma maneira muito mais visível, né? Isso deixa as partes do rosto muito mais visíveis no negativo fotográfico. Que outro exemplo, Matheus? Você acha que outro exemplo na história um outro pintor fez isso?
Se fosse uma pintura, teria outro exemplo. O cara é um gênio, o cara teria duplicado isso, vendido, ficar milionário, né? Mas não, Matheus, isso é óbvio que é algo único, inconfundível, certo? Então você aí está alegando, você não dá provas, você não dá evidência nenhuma, somente palpite, tá? Então é uma explicação totalmente natural. E não tem... Não é uma explicação natural, Matheus. Você não me explicou nada, você não deu evidência de que isso é uma pintura, você não provou que isso aqui é uma pintura, você não mostrou, não desmentiu os exames, as investigações mais recentes. O ACT já demonstrou, já provamos que já mostrou isso, tá? Motivo para ulterior espanto. Além disso, quem conhece o estilo de arte gótico do século XIV pode identificar muito bem que a obra é datada desse período, sobretudo pelo seu estilo alongado do desenho. Vamos ver mais algo. É um absurdo, né? Eu sou pintor, Matheus, sou desenhista, entendo muito bem de arte. Não tem nada a ver com arte gótica nesse sentido, porque ela tem informações 3D, meu amigo, e realmente ela tem elementos de radiação. Uma pintura... Será que um pintor medieval teria ali poder no pincel dele, um pigmento, alguma coisa de radiação? Matheus, é muito simples, né, meu amigo? Então você está alegando aí, né? Testes realizados pelo Dr. John Jackson e outros do Sturp não encontraram evidência de pigmentos ou pinceladas na imagem do sudário. Eu quero que você me prove isso, Matheus. Ó, contrário. Ao contrário do que é afirmado, não há traço de tinta que expliquem a formação da imagem. Quanto ao estilo gótico, a alegação é superficial, uma vez que o sudário não reflete características típicas desse período, como proporções estilizadas. O sudário apresenta detalhes anatômicos precisos que seriam desconhecidos para um artista medieval. Então tá entendendo, Matheus? Já que você alega que é do século XIV, né? Então você tem que mostrar e provar que é uma pintura. Não vi você provar nada, só falou. É uma fraude. E é uma pintura e não provou nada, né? E aqui eu estou citando pesquisas, eu estou citando aqui acadêmicos falando sobre isso, tá? As pesquisas mais sérias dos exames, das investigações, certo aqui. A aparência do negativo fotográfico é uma característica intrigante do sudário, mas não é evidente que a imagem foi criada com tinta. Estudos mostram que a imagem é formada por uma combinação de reações químicas naturais, como a deposição de minerais e a oxidação de substâncias orgânicas. Walter Macrone, mencionado no vídeo, é o que nós vamos falar aqui já, né? Pera aí. Alguns outros detalhes estéticos que apontam para essa fraude. O fato de que um dos braços do homem no sudário é mais comprido que o outro e a presença da impressão da... O braço é mais comprido que o outro, Matheus, que como o Hortângelo falou, Jesus sofreu ali, quebrou os ossos, teve no caso exatamente esses castigos e açoites, foi praticamente ali quebrado. Então, obviamente que um braço ia ficar diferente do outro, né, a posição. Planta do pé direito da figura, o que anatomicamente só seria possível se a perna estivesse dobrada. Não, Matheus, ele estava numa posição assim, não esticada, tá? Foi numa posição levemente assim arqueada. Isso então, o que acontece? Por isso que o pé estava assim, tá? Isso é conhecer a anatomia, Matheus, tá? Não é a palpite, isso aí é pesquisa, isso é anatomia, tá? Então, obviamente, por isso que o pé estava ali. Ele está exato, o sudário é exatamente perfeito, tá? Seria muito difícil um pintor fazer isso. Perna real dobrada impediria a impressão da panturrilha. No entanto, a panturrilha direita também aparece na imagem. As manchas de sangue no linho são vermelhas. Todas essas alegações dele aqui já estão respondidas, tá? Embora isso pareça natural, não é. O sangue fica cada vez mais escuro à medida que oxida, até tornar-se... Essa questão do sangue aqui, né? Será que nós já falamos aqui também no blog, vamos falar aqui, certo? Sobre o sangue. As manchas de sangue no sudário, foram analisadas, porque ele fala aqui, né? Por especialistas em hematologia, como o Dr. Pierre Balloni, que identificou hemoglobina e bilirrubina. Matheus, olha aí. Substâncias associadas ao trauma severo. A alta concentração de bilirrubina pode explicar a coloração vermelha persistente do sangue, uma característica observada em pessoas que sofreram traumas extremos. Tá bom, pessoal? Olha que interessante. E aqui, Matheus, estão links de pesquisas científicas, artigos científicos revisados por pares.
tá? Coisa que eu não vi você citar. E tá aqui, ó, tá tudo aqui, ó, estudos e muito mais, tá? Até tornar-se negro. Não podemos esquecer também que essa mortalha é incompatível com as Escrituras. No Evangelho de João, são descritos mais de um pano cobrindo Jesus. Um para a cabeça. Ué, se está citando mais de um pano, como eu já falei aqui, já expliquei sobre a questão do Evangelho de João, é o pano que cobriu o corpo inteiro. E o outro para o corpo. Aqui a gente tem um pano inteiro cobrindo ele todo. Também podemos ler no Livro dos Milagres. Entre 1969 e 1973, um grupo de cientistas italianos preparou o terreno para análise científica do sudário, propondo... Note que ele não interage aqui com pesquisas e fontes acadêmicas atuais, né? Não interage em nada, nenhuma, né? Só cita coisas antigas ali, já respondidas, carbono C14, que já foi respondido tudo isso aí, né? Por exemplo, a criação de um sistema de coordenadas para localizar a procedência exata das amostras que viessem a ser retiradas do tecido, e fez um primeiro levantamento da peça. Todas as tentativas de encontrar sinais de sangue falharam. A especialista em arte do grupo, Noemi Gabriele, que aliás eu não encontrei nenhuma referência a ela aqui, tá? Pesquisei, não encontrei. Quem que é esse pesquisador aqui? Quem são? Não só reconheceu o estilo medieval renascentista da obra, como ainda sugeriu algumas técnicas por meio das quais o trabalho poderia ter sido executado. E não... Que técnicas, Matheus? Dá prova disso aí. Vai lá e mostra isso aí que você está falando aqui. Leve esse vídeo aí lá pro David Roth e ganhe o desafio lá pronto. Não adianta fazer vídeo aqui no YouTube. Para por aí. Na década de 1980, o artista plástico norte-americano Walter Sanford, usando uma tinta produzida segundo receitas medievais, criou receitas medievais. diversos sudários, que em análise microscópica se mostraram indistinguíveis do original, de acordo com Walter. Verdade, Matheus? Eu queria ver aí essas pinturas realmente. Será que elas são parecidas mesmo com o Santo Sudário? Será mesmo, Matheus, que elas tem todas as informações aí do 3D? Será que essas pinturas aí do Sanford aí que você está falando, do Walter Sanford aí que você está falando, tem todas essas informações 3D que o Sudário tem? Macron, um dos maiores especialistas em análise microscópica do século XX, do original. De acordo com Walter Macron, um dos maiores especialistas em análise microscópica do século XX, Sanford especializou-se tanto nessa técnica... A pintura aí, que ele diz que está parecida aí, né? Tá, no caso, né? Só que uma coisa que o Matheus não diz aí é que esse Walter Macron aí, no caso que ele está falando, não fazia parte da equipe lá, né? Da STURP lá, tá? Tem um link certinho que nós vamos mostrar. Ele não fazia parte da equipe, certo, pessoal? Que é o que nós falamos aqui, ó. Walter Macron, mencionado no vídeo, foi um dos primeiros a analisar o sudário microscopicamente. Ele inicialmente sugeriu que a imagem era feita de tinta, mas estudos subsequentes refutaram essa hipótese. A maioria dos estudiosos atuais concorda que não há evidência de tintas ou pigmentos na imagem. Tá vendo? Então o Matheus cita pesquisas atrasadas, já refutadas, e ele fala aqui do pesquisador que nem fazia parte da equipe lá de 1978, do STURP lá, certo? Que é o que eu falei aqui, ó. Embora Walter Sanford tenha criado imagens semelhantes usando tinta, isso não prova que o sudário foi criado da mesma maneira. A técnica de Sanford não reproduz todas as características do sudário, com aparência de negativo fotográfico. Então, pessoal, olha isso aqui, pessoal. Vocês acham que isso aqui tá parecido com o sudário? Sério mesmo? Que isso? Não precisa nem ser especialista aqui, né, pessoal? Óbvio que não, né, pessoal? Então tá viajando aqui, o Matheus tá viajando. Que eu quero ver se essa pintura aqui tem informações 3D e se ela tem um negativo, né? Que passou a oferecer retratos no século XX, Sanford especializou-se tanto nessa técnica que passou a oferecer retratos em estilo sudário para amigos e parentes. E ele não usava voluntários.
sudário para amigos e parentes. E ele não usava a técnica que passou a oferecer retratos em estilo sudário para amigos e parentes. E ele não usava voluntários deitados ou máscaras. Será que ele reproduziu igualzinho mesmo? Apenas pincel, tinta e talento. Então, pessoal, podemos considerar... Como é que é? Então, pessoal, podemos considerar... e parentes. E ele não usava voluntários deitados ou máscaras, apenas pincel, tinta e talento. Então, pessoal... Apenas pincel, tinta e talento, pessoal. Olha isso, que absurdo. Será que isso aí é igualzinho mesmo ao sudário? Né, pessoal? Quero aí então ver se o Matheus vai aceitar o desafio aí que nós propomos, certo, pessoal? Está lançado aí o desafio. Nós temos aqui evidências, tá? Então nós vemos aí que ele faz alegações que não são comprovadas, simplesmente alegações, certo? Que nós respondemos aqui, tá? Então vamos ver aqui, tá? Sobre as manchas de sangue, só complementando aqui, pessoal. Então, o estudo mencionado, publicado no International Journal of Legal Medicine, aborda a formação das manchas de sangue no sudário de Turim e apresenta experimentos para entender possíveis explicações teóricas. O artigo se concentra em manchas atribuídas à coroa de espinhos, à teoria da lança e ao chamado cinto de sangue. Os autores descrevem metodologias para reproduzir padrões de manchas semelhantes às encontradas no sudário, o que contribui para o debate científico sobre a autenticidade e origem desse objeto. Tá, pessoal? Então aqui tem mais pontos do estudo. Aqui eu cito o trecho do estudo, pessoal. Olha só, para exclusivos, tá? Então aqui vocês podem ver aqui e muito mais, tá? Podemos considerar o sudário de Turim desmascarado. Ah, é mesmo? Sério mesmo, Matheus? Não, Matheus, não pode. Aliás, eu quero ver você aceitar o desafio aí de $1 milhão, já que você fala que está desmascarado. Então vai lá e aceita o desafio, né, meu amigo? Comente aqui a sua opinião, divulgue com pessoas que não têm acesso a essas informações e considere se tornar um membro do canal. Então, pessoal, é isso aí. Então tem muito mais informações aqui para vocês. Vocês podem ver aqui estudos científicos, tá? No meu blog. Tem tudo aqui mais para vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, certo, pessoal? Então eu vou fazer aí mais uma parte aí, tá bom? Agora, com exclusividade, eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Um vídeo interessantíssimo, tá? Aqui do God Schiffer Films, que é New and Updated 3D Images, né? Novas e atualizadas imagens 3D do sudário de Turim. Olha que interessante, pessoal, um scanner aí, certo? Que vai mostrar isso que nós falamos aqui, das informações 3D que estão no sudário. E isso o Benítez não fala, certo? Então vamos lá, vamos ver o vídeo aqui, vamos comentar, certo? Accurate to a man approximately 5'11", 170, 180 pounds. Yeah, the way the machine works, if you put something like a checkerboard in front of the camera and Olha lá, ele está mostrando como funciona. ask the machine to map it, it will come out as going up and down. Because Olha lá, isso se você colocar uma imagem 2D nele, tá? Um xadrez aqui. it thinks bright and dark is up and down, so it maps a checkerboard as if it's bumpy. If it maps a human being, such as myself, I get myself in front of the camera. It does not come out 3D. Olha lá, ele ficou na frente da câmera e não saiu 3D. But the shroud does. Mas o sudário já acontece essas informações 3D. Cadê que o Matheus fala isso? Amazing. See that camera was pointed at you, and then we see that the shape. Olha lá o que acontece com uma foto 2D. O que acontece? Ó, já que o Matheus fala lá que o pintor lá copiou, fez igual o sudário, copiou, fez sim. Olha essas informações aqui. Of light and dark on a human face are not forensically accurate to Up and down. Sai tudo deformado, né? Se for um rosto normal, uma foto, né?
real relief. Yeah. Mas já no sudário, olha o que acontece. Until you get to the shroud. This is one of the last remnant of what was at one time was a flourishing race of VP8 analyzers. The last of a dying breed. Perhaps, yeah. Technology passed it up. Eles vão pegar uma imagem, né? Aqui no caso, né? This is the artist's drawing. It was presented on a website as we have now debunked the 3D information on the shroud. Olha lá. Então eles vão mostrar aqui que alguém quis mascarar o sudário e vão falar, vamos colocar uma imagem aqui e vão falar se tem informações 3D. Verdade? As being some kind of myth. And this, it was told that this image here has 3D information just like the shroud has, this right here. So let's look and see if that's actually, Vamos ver. if that was actually a true statement. Okay, right now, this software is going to analyze the shades of light and dark in this drawing and look for, and let's see if it has accurate depth information. We do that, we're going to use the same settings with every single image. Perspective here, this set there, that's the Z-scale. Now let's check. Does this look like Olha o que acontece. 3D info? Isso parece uma informação 3D? Tá deformado, né, pessoal? This does not contain accurate information of the 3D characteristics of this person. It's obviously what it's deformed and it's awkward looking. All right, we're going to take a look at this very famous painting, the Mona Lisa by Da Vinci, to see if it has accurate depth information. If so, we would see, this figure, the hands and the face and everything to pop out and look right. So let's test this image to see if it does contain accurate depth information. And here we go. Olha o que acontece. And immediately... Distorce tudo, né, pessoal? Vocês estão vendo? Quero ver então o Matheus lá pegar uma pintura e fazer isso. We see, the same problems that we see in any image that we would put up. So we're not picking on Da Vinci, but some people think he had something to do with the image on the shroud, which is it's absurd, it's ridiculous, and it's laughable. Da Vinci is a great artist, but his paintings do not contain accurate depth information. All right, scene 3. This is our third display. These are some bodies. We want to see what other bodies look like when they are analyzed by this software and see if they have the same 3D information that the shroud has. And a lot of people falsely believe that. Well, any old image you put up in there, you can make that look perfect 3D just like the shroud. Let's see if that's true. Again. Tá vendo? Então eles falam que qualquer imagem vai ficar assim, sabe? We're going to use the same settings on every image. Z-scale here in the middle. Then we turn this volume down. Olha o que acontece. We're going to see the same pattern repeat itself over and over again. Obviously, the shades of light and dark, these images here, they do not contain accurate depth information. Não contém informações de profundidade. Agora com a foto do Albert Einstein. People, or this is presented, there's always a type of person that just doesn't believe it. Like, I really don't believe that the Shroud of Turin has this great 3D information encoded into the lights and darks. We just don't believe that. I'm sure we could find any old other photograph that has the same thing. Well, so we're going to look at a variety of different images. Okay, this is a photograph. Let's test it. And the way to test it, same settings, give fairness, give a fair assessment of every single image. And here Olha o we que go. acontece.
I mean, Fica totalmente diferente, né, making pessoal? fun of anyone or Estourado. make anyone laugh or make fun of Albert Einstein, but this photograph does not contain accurate 3D information. That is obviously extremely deformed and awkward. All right, this is scene 7. This is a painting by Outra Da Vinci. pintura, Let's né? take a look. De Da Vinci Does também. this piece of artwork contain accurate depth information? And we do that very simply by turning this down. Olha só o que acontece. And as we can see Totalmente immediately, absurdo, né? it looks deformed, it looks awkward, it does not contain Então vamos lá, Matheus. Falou que é uma accurate pintura, né? depth information. Agora com o Sudari. All right, this is a full body image of the shroud. This image has been enhanced to some degree, and I removed and minimized these scorch marks so we can see the depth information on the shroud a little better. Now these scorch marks, that is not part Essas são marcas do incêndio, queimadura, então não contam, tá? Não contam. O que é importante é o corpo. of the original image, and that is not a fair assessment to leave these in. Então tem que ignorar But we isso, will as leave them informações in de certain queimado views aqui, just so e elas não... we can show the shroud image as it is without doing any modifications. This is slightly enhanced, but let's take a look at it on the 3D surface plot, and here we go. Olha só que interessante. I'm going to move this back just a little bit. We'll put that like there. Okay, this is it. This is the moment of truth. We saw what happened with the Da Vinci paintings and all the other images. When we have done this with other images, we move this down, we see deformities, awkward looking. It's just obviously wrong. But with the shroud, wow, look at that difference. Olha só que interessante. Parece que é um corpo saindo do We can lençol, né? see the body images a little more clearly. Isso não teria como A falsificar. more Teria fair como assessment copiar. with these scorch marks minimized. The scorch marks on the side, they don't contain depth information. Those we know are wrong. But the body is right. The reason that this appears to have accurate depth information, the reason it appears to look right, Interessante, né? is right, is because it is accurate depth information. The depth information in the shroud Aqui mais is uma foto, né? extremely unique, and many people Escultura. think it's just not really true. Olha o que acontece quando pega uma foto 2D. Analyze the shades of light and dark within this statue head. This is what we get. There's an incredible difference between this and the image in the shroud. Everyone would agree in that. So, again, more proof. Statues, paintings, photographs do not contain 3D information. So, these are the settings we Aqui mais teste, né? everything that we've seen Então vocês viram aí, together. certo? And we move this down, we check for depth information. Olha só como We can fica. clearly see man-made images, photographs, paintings, statues, drawings do not contain 3D information. All right, this is a skeptic replica of the shroud. This particular method was using a statue and paint. Let's test it for depth information. Same settings as we've looked at everything else at. And obviously it does not have accurate depth information. Ah, tá vendo? Huge Tentaram gaps, replicá-la, não missing deu. information here. Can't even see the hands at all. It looks wrong because it is wrong. It's just kind of a Occam's razor test here. The reason it looks wrong is because it is. Alright, this is another very famous skeptic replica. We're not going to call anyone out by name here. We just want to check these replicas with all images and give each image a fair and accurate, truthful assessment. And to check for accurate depth information. So, to do that, we've left it at the same settings that we've done every image with. We turn the gain to maximum, and of Aí, course we não see dá certo, né? the same problem that we've seen with Não dá, every pessoal. image we put up here. Outra Alright, aqui. now here is an image that looks like
this one's going to work. This looks to already have accurate depth information. I mean, it looks good. This looks right to me. But when this software is going to analyze every pixel of this, all the shades of light and dark, and it's going to check it for accurate 3D depth information. So we want to know, is there actual 3D depth information encoded into this piece of artwork? And the answer to that question is... acontece. No. Surprisingly, no. I mean, just looking at this, it looks right, but the shades of light and dark within this image, within this piece of artwork, which is a great piece of artwork, but it does not have depth information encoded into it. The shades of light and dark within this piece of artwork are not accurate to real dimensions. Here is this is a 1931 image of the shroud. All the scorch marks on it, nothing done to the image to modify it, just here it is. Just like any other image. Let's take a look at this. Interessante, pessoal. I'm going to tilt it here like this so we can see it. We're going to have the same settings, perspective here, this in the middle, and then turn this one down, this volume down, and this is the acid test right here. This is the moment of truth. Does this image really contain accurate depth information? Presto. It does not distort in any way. Going even a little closer. We can put the perspective of the absolute max. And even take this one. When we move this all the way here to the absolute maximum, that will distort anything. It will utterly distort it completely. But as we can see, the shroud image does not distort. So these scorch marks, the information in the scorch marks is wrong. Because we know that that's flat. But the body is correct. The body looks right. The body looks right because it is right. You can tilt the image forward and back a little bit, see it from different angles. You can see that the body just pops out like that. And it doesn't look awkward. It does not look deformed. Even with the artifact that is in the image, when I say artifact, I mean the weave of the fabric. It's also picked up by the analyzing software that analyzes every pixel of this image. The Shroud of Turin image process was a two-step process. The blood made contact with the linen earth, a body-to-cloth contact image. But the body images over the blood stains, this right here, olha só, were created 2 to 3 days 3 after dias the blood. após o sangue. This obviously looks right. There's a reason why this looks right, why it looks accurate. It's because it is. It's exactly what it appears to be. Então é isso aí, né, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem aí, tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais. Informações incríveis aqui, né?